Glória a Deus. Meus irmãos, o evangelista João, em seu livro, ele se utiliza de 5 figuras para falar a respeito da morte de Jesus na cruz. O evangelista João, ele se utiliza de 5 figuras para falar da morte de Jesus na cruz do Calvário. A primeira figura que João se utiliza para falar a respeito da morte de Jesus na cruz do Calvário é a figura de um cordeiro. Em João, capítulo de número 1, versículo de número 29, João Batista apresentando Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante que João, ele olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. João não diz: eis aí o Cordeiro do Levita, eis aí o Cordeiro do sacerdote, mas ele olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Mas esse Cordeiro, ele tem uma missão. Qual é a missão? É de morrer pelos nossos pecados. João ainda disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, como Cordeiro de Deus no Novo Testamento, é diferente do Cordeiro no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o Cordeiro, ele morria em sacrifício pelos pecados do povo, mas só tinha o poder de cobrir o pecado do povo. Mas quando João olhou para Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que somente cobre o pecado, não. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A segunda figura que João usa para se referir à morte de Jesus na cruz no seu evangelho é a figura do templo. Em João capítulo 2, versículo de número 19, Jesus Cristo disse: derrubem este templo e em 3 dias eu reconstruirei. Jesus estava se referindo não ao templo físico, mas Jesus estava se referindo ao templo, ao seu corpo, que depois da sua morte, 3 dias depois, ele iria ressuscitar para a glória de Deus e para a esperança da igreja. A terceira figura que João usa para se referir à morte de Jesus na cruz do Calvário, ele se utiliza da figura da serpente de bronze. Em João capítulo 3, versículo de número 14, João disse: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. É a terceira figura que João se utiliza para se referir da morte de Jesus. Que da mesma forma que no Antigo Testamento Moisés ergueu uma serpente de bronze à mão de Deus, e todos os israelitas que olhassem para a serpente de bronze com arrependimento teriam seus pecados perdoados, teriam seus corpos sarados pelas picadas da serpente. João faz um contraste com Jesus e diz: mas todo aquele que olha para Jesus tem purificação dos seus pecados. Mas João também, ele se utiliza de uma quarta figura para se referir da morte de Jesus na cruz do Calvário, que é a figura de um pastor. Em João capítulo 10, versículo de número 11, o próprio Jesus afirmou dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. É a quarta figura que João utiliza para se referir à morte de Jesus, e agora ele se utiliza da figura de um pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. É interessante que no evangelho escrito por Lucas, Jesus é apresentado como um bom pastor que vai em busca das ovelhas que se perderam. Mas em João capítulo de número 10, Jesus é apresentado como um bom pastor que dá a sua vida, que entregou-se voluntariamente para que as suas ovelhas fossem poupadas. A respeito dele já tinha uma profecia no Antigo Testamento: ferirão o pastor e as suas ovelhas se dispersarão. Mas depois que ele ressuscitou, entregando a sua vida pelas suas ovelhas, ele foi ao encontro de cada uma das suas ovelhas, porque ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Mas
figura no seu evangelho para se referir à morte de Jesus na cruz do Calvário. E a quinta e última figura que o evangelista João se utiliza é a figura de um grão de trigo. Em João capítulo 12, versículo de número 24, o próprio Jesus Cristo, ele disse que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se o grão de trigo cair